a gente vai estudar, olha só, eu coloquei o MOVE aqui, que é o movimento uniformemente variado. Mas, na verdade, antes dele, a gente tem que discutir o movimento uniforme, MU. O movimento uniforme, vamos analisar essas três grandezas aqui, ó, essas três características, que é o que? O principal é isso aqui, ó, velocidade. O que define o movimento como uniforme é a velocidade constante. Certo? Aí a gente viu o seguinte, a gente tinha visto a aula da semana passada, era isso aqui, velocidade média, ΔS por ΔT. E velocidade instantânea era outra coisa. Velocidade instantânea era derivada da função da posição, que também pode ser representada como a tangente no gráfico posição por tempo, que também pode ser observada no velocímetro. Quando você olha para o velocímetro do carro, você está vendo a velocidade instantânea. Quando você espera terminar a viagem para calcular a velocidade, você está calculando a velocidade média. O que acontece no movimento uniforme? Se a velocidade é constante, se ela vale 30, 30, 30, 30, 30, se eu calcular a média, vai dar igual a 30. Então, o movimento uniforme, ele tem a velocidade instantânea igual à velocidade média. Por que isso acontece? Porque a aceleração nesse movimento, ela é zero. A aceleração, a gente viu na aula passada, que a aceleração média é ΔV por ΔT. Então, se não tem variação de velocidade, não tem aceleração. Ou então, se não tem aceleração, não tem variação de velocidade. A velocidade é constante. E aí, consequentemente, a posição é essa aqui, ó, seu sorvete, que vocês aprenderam lá no ensino médio. É uma função do primeiro grau, isso é importante destacar na hora de a gente fazer gráfico. Tá, beleza. Esse é o movimento uniforme. Só que hoje eu quero falar do MOVE. Deixa eu mudar de posição aqui para ficar mais bonitinho. MOVE. Vamos ver as equações do MOVE e depois os gráficos do MOVE. Então, primeiro as equações. A gente até deduziu essas equações semana passada para estudar um pouquinho sobre derivada integral. Então, a gente tem aqui a primeira informação, primeira característica, movimento variado, significa que a velocidade varia. Só que ela varia uniformemente. Isso significa que a aceleração ela é constante. Ou seja, ele acelera sempre do mesmo jeito. Se eu olhar para o velocímetro vai do 20 para o 40, no mesmo tempo que ele gasta para ir do 40 para o 60, do 60 para o 80, do 120 para o 140. Você tem que imaginar um velocímetro que se mexe, mas ele se mexe de forma uniformemente. Então, traduzindo, movimento uniformemente variado é velocímetro que se mexe igual um reloginho. Velocímetro que se mexe uniformemente. E aí, fazendo a derivada, a integral, né? Fazendo a integral dessa função aceleração, a gente caiu nessa aqui, ó. V igual a V0 mais AT. E fazendo a integral da velocidade, a gente caiu na posição, que vocês aprenderam a vida passada, que era o sorvetão. Certo? O que mais que é bom a gente saber do movimento uniformemente variado? É bom lembrar que se eu juntar essas duas aqui, ó, você cai na equação de Torricelli. Eu não vou fazer dedução porque a gente vai deixar o vídeo muito cansativo. Mas você pode isolar o T nessa, no vovoate, você isola o T e substitui no sorvetão. V igual a V0 mais 2A. Como é que ficou feio?
Ah, devia ter deixado feio, essa borracha não funciona. Ah, funcionou. Veio 2A, agora eu peguei outra cor. 2A delta S. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta S. Delta S é o tanto que o deslocamento, aceleração, velocidade inicial, velocidade final. Quando que você vai usar essa equação de Torricelli? Quando não tiver tempo. Um objeto cai de 30 metros de altura, um MC cai de, sei lá, do 5º andar. Ele não fala quanto tempo que o MC gastou para chegar no chão. Calcule a velocidade que ele chega no chão. Não deu tempo, você tem que usar a Torricelli, certo? Deu tempo, é aceleração constante, então você pode usar Vovoat e o Sauveton. Beleza? Então essa é uma revisãozinha rápida de movimento uniformemente variado que vocês viram lá no ensino médio. Os gráficos. Ó, quer ver que legal? Eu tenho 3 opções. Eu tenho gráfico de coisa constante. Eu tenho gráfico de função do primeiro grau. E eu tenho gráfico de função do segundo grau. Segundo. Não. Tem gráfico de seno, cosseno, sei lá o que, mas não me interessa. Eu quero saber desses 3 só. O gráfico de função constante é aquele gráfico que, se você tiver na UTI, é aquele gráfico que você não quer ver. Porque gráfico de função constante é esse aqui, ó. Certo? Lembrando que se você estiver vivo, na UTI, se ficar assim, é gráfico de coisa constante, você morreu. Função do primeiro grau é uma reta. E função do segundo grau é uma parábola. Credo, horrível. Beleza. Isso aqui é uma revisãozinha da matemática. Agora, na física, o que vai acontecer? Vai acontecer que aqui no eixo X, a gente vai colocar a variável tempo. E no eixo Y, cara, tudo pode acontecer. Por exemplo, se eu colocar S aqui, se eu colocar S, ou X, né, a posição, o que significa posição constante? Significa que ele está em repouso. Só que se eu pegar esse mesmo gráfico, ó, eu tenho ele aqui. Se eu pegar esse mesmo gráfico, com esse mesmo desenho, faz de conta que está reto, tá? E trocar só aqui por V, mudou tudo. Aqui era repouso, né? Gráfico de coisa constante. Gráfico da posição é repouso. Agora, gráfico constante da velocidade é movimento uniforme. Se eu pegar esse mesmo gráfico, mesmo desenho, vou pegar o mesmo desenho, igualzinho. Ó, gráfico. Ah, que droga, não consigo desenhar. Gráfico de coisa constante, tempo, só que agora eu vou colocar o A. Agora a aceleração é constante, então você tem move. E assim vai. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Gráfico de primeiro grau, função do primeiro grau. Se for posição em função do tempo, você tem o que? Movimento uniforme. Isso aqui é o seu sorvete. Agora, se você tem o mesmo desenho, da mesma cor, deve usar a mesma cor, para você não achar que é a cor que muda a função. Só que agora é VT, velocidade em função do tempo. Agora a velocidade que é uma função do primeiro grau. Então agora você vai usar isso aqui, ó. Vovoat. Só que o Vovoat é uma equação do move. Então só de eu trocar esse índice aqui, ó, só de eu trocar essa letrinha de S para V, mudou de movimento uniforme para move, uniformemente variável. E tem mais, hein? Eu poderia fazer o seguinte, eu vou conseguir copiar agora, e vou copiar. Ó, agora, se eu pegar aqui e trocar esse V aqui
Se eu trocar esse V por A, aí não é nem mu, nem move, ele é um movimento variado só. É um movimento que tem uma aceleração crescente, tá vendo? Então ele tá, não sei de que jeito que ele fez com esse motor desse carro, que ele tá ganhando potência. Cada vez ele fica mais potente. Talvez ele tá acelerando o carro e jogando as coisas para fora, deixando o carro mais leve. Mas aí já não é nem mu nem move, é só variado. Vou poder chamar ele só de movimento variado. Função de segundo grau. A função de segundo grau, ela tem que me fazer lembrar disso aqui, ó, do sorvetão. Ela tem que me fazer lembrar do sorvetão, porque o sorvetão que tem o t ao quadrado, função de segundo grau. Agora, eu não vou nem desenhar os outros. Eu não vou nem desenhar a velocidade com essa, porque é essa. Aqui é essa em função de t. Eu não vou nem desenhar o v em função do t, porque dos movimentos que a gente está revisando, nem mu, nem move tem formulinha com v dependendo do t ao quadrado. Eu não vou nem desenhar aceleração em função do tempo, porque nem no mu, nem no move, não tem nenhuma formulinha com a dependendo do t ao quadrado. Então não tem função de segundo grau por a. Então não vai ter parábola nesses dois movimentos. Significa que nunca vai surgir? Vai. Você vai ter gráfico de velocidade pelo tempo, que é uma parábola. Você vai poder classificar ele como variado. Aceleração em função do t, parábola, ele é só variado. Não dá para falar mais do que isso. Certo? O que mais que é interessante que a gente pode analisar no gráfico? A gente pode analisar o seguinte. Vamos de trás para frente agora. Esse gráfico aqui, ó, essa parábola que a gente fez, esse ponto é a posição inicial. Esse ponto, que na matemática, o professor vai chamar de as raízes da equação, aqui para mim significa o tempo 1 e o tempo 2 são os instantes que o S vale zero. Tá vendo? S vale zero. E esse bico aqui, ó, esse bico é um instante que o V vale zero. Então, são informações importantes. Que informação mais que a gente tem aqui de importante? Olha só, aqui, ó, pode acontecer de você... Deixa eu ver se eu vou falar isso agora, se eu vou encerrar. Então, aí vai ficar queda livre e lançamento para o próximo vídeo, tá? Então, para a gente encerrar a parte de gráficos, eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, um macetezinho, que é a ave, ou então você lê de frente para trás, que é Eva. A ave, vou desenhar ela aqui, ó, uma ave. Ó. A ave é para a gente lembrar da área. Se eu tiver o gráfico da aceleração e calcular a área, eu encontro a velocidade, ou seja, o ΔV. Se eu tiver um gráfico da velocidade e calcular a área, eu encontro o ΔS, o espaço. Agora, de trás para frente, o que vai ser? De trás para frente vai ser a inclinação, que também pode ser chamado de tangente. Eu falei isso no começo da aula. Também pode ser chamado de derivada, eu vou falar daqui a pouco. Ou coeficiente angular, por isso que eu falei em função do primeiro grau. Né? Mas vamos ser prático. Vou fazer uma seta aqui. Ó. Então, da esquerda para a direita é a área. A área da aceleração me dá a velocidade, a área da velocidade me dá o espaço. E da direita para a esquerda é inclinação. Vamos ver isso. Vamos ver a ave primeiro. Ó, vamos pegar, no caso que a gente tem os 3 gráficos. Cadê? Aqui, esse aqui, esse roxinho aqui. Ó. Se eu pegar esse gráfico e calcular a área dele, eu vou encontrar o ΔV. Se eu pegar esse gráfico de cima
e calcular a área dele, AV. V, eu vou encontrar o espaço, o ΔS. Se eu pegar o gráfico de cima e calcular a área, não vai servir para nada. Tá? Agora, se eu analisar a tangente, a inclinação desse cara aqui, ó, desse gráfico do espaço, essa inclinação aqui é zero. Essa inclinação aqui é zero. Ou seja, eu tenho a velocidade. E você vê que faz sentido, tá vendo? Ó? A primeira análise que a gente fez aqui, esse gráfico mostrava um corpo em repouso. A tangente deu zero, ou seja, velocidade é zero. Se eu pegar a tangente... vamos analisar esse lado aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Se eu pegar a tangente é aqui, ó. A inclinação é essa aqui, ó. Esse é o ângulo. Você percebe que agora tem ângulo? Então agora a tangente é diferente de zero. E é uma tangente constante. Em qualquer ponto que você pegar para analisar, se você for analisar aqui, ó, vai dar o mesmo ângulo. Então essa tangente ela é constante. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da velocidade. A velocidade é constante. Gráfico do espaço, a tangente ou a inclinação te dá a velocidade. Velocidade é constante, movimento uniforme. Tá vendo como que tudo faz sentido? A tua vida só vai complicar aqui, ó. Na parábola. Na parábola, você teria que calcular essa tangente, do que eu estou usando verde aqui. Vou pegar uma caneta esquisita. Você teria que calcular a tangente em cada ponto. Por exemplo, nesse ponto aqui, a tangente vai dar uma inclinação negativa. Então, aqui nesse ponto, você tem uma velocidade negativa. Tá vendo? Ele está voltando. Se você pegar nesse ponto e calcular a tangente aqui, faz de conta que você quer tangente, vai dar uma tangente positiva, uma velocidade positiva. Agora ele está andando para frente. E se você pegar nesse ponto, vai dar uma inclinação zero, tangente zero, velocidade zero. Olha aqui, ó, como é que tudo se encaixa. Ave, área, Eva, inclinação. A inclinação da velocidade é a aceleração. Se eu pegar agora o gráfico da velocidade e calcular essa inclinação aqui, eu vou achar a aceleração. Certo? E se eu calcular a inclinação da aceleração, não vou achar nada que presta, por enquanto. Ok? Vou encerrar esse aqui, abrir para perguntas.